Olá! Hoje estamos celebrando o Dia das Mães, um dia mais do que especial. Mas o que a Bíblia diz sobre a figura de uma mãe? Quais são as características, à luz da Palavra de Deus, que poderiam ser colocadas sobre essa figura materna, que poderíamos afirmar, esta é uma mãe segundo o coração de Deus? E quero então iniciar esse momento de reflexão lendo com você o que registra 1 Samuel, capítulo 1, versos de 11 a 15. Uma narrativa belíssima, muito conhecida, por sinal, que fala a história, que conta a história de Ana, uma mulher estéril, que entra num momento muito especial de luta espiritual e buscando naquele momento o grande objetivo da sua vida, que era dar à luz a um filho. E Deus lhe concede esse privilégio. Mas olha o que diz a narrativa, escute só. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada em espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Que texto belíssimo! E que lição extraordinária essa mulher nos traz para a nossa realidade enquanto participante de uma família. Poderíamos aplicar aqui a todos os personagens de uma família, mas eu preciso focar na figura da mãe. Não somente porque Ana tem aqui, na verdade, dicas importantes de como nos comportarmos ou como a mãe deve se comportar, mas para simplesmente valorizar, ou sobretudo para valorizar, esse momento tão especial em que estamos lembrando desta figura. Óbvio que todos os dias eu entendo como um dia que a mãe deve ser lembrada. Não devemos apenas pensar nisso numa única ocasião. Mas como se celebra esse Dia das Mães, quero pensar à luz desse texto sobre alguns fatores importantes que eu diria que compõem as características necessárias para que uma mulher, mãe, torne-se uma mãe segundo o coração de Deus. O texto vai narrar que esta mulher era estéril. Isso custou um preço emocional muito intenso, muito grande para ela. Ela sofreu e não foi pouco. Essa condição, na sua época, na cultura em que ela estava inserida, era sinônimo de maldição. Uma mulher que não podia dar à luz a um filho era uma mulher que estava sob castigo divino, uma mulher maldita. Uma mulher que por alguma razão estava ou havia cometido algum erro, alguma transgressão, algum pecado, e estava então recebendo a punição, não podendo gerar e dar à luz a um filho. Só que Ana, ela entendeu que havia um caminho de resgate, um caminho de ressignificação, um caminho de mudança. E esse caminho foi a presença de Deus. O texto diz aqui que ela vai para a presença de Deus. Estava aflita, o coração dela estava dilacerado, mas ela começa em oração falar da sua dor para Deus. E em um dado momento, o texto diz aqui que ela perseverando em oração perante o Senhor, Deus atentou para o seu clamor. E o que é que ela pedia ao Senhor? Ela pedia que Deus lhe concedesse um filho. E se isso acontecesse, ela daria esse filho ao Senhor, dedicaria esse filho ao Senhor durante todos os dias da vida desse menino. E aí temos aqui uma narrativa que mostra isto acontecendo. Ela foi muito mal interpretada, é bom que se diga, porque Eli, quando a observa, o texto diz que ela não conseguia pronunciar palavras, tamanha sua dor, tamanha sua angústia, ela apenas movia os seus lábios, mas não se podia ouvir a sua voz, e ela foi interpretada como estando embriagada. Mas ela diz, porém, Ana respondeu, olha o que ela afirma, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito,
Nem vinho, nem bebida forte alguma eu tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então, quais são as características de uma mulher segundo o coração de Deus? São várias. Eu quero citar algumas paralelo a essa história ou à luz dessa história de Ana. E a primeira coisa que eu entendo que deve marcar a vida de uma mãe é uma vida de oração. Uma mãe segundo o coração de Deus é uma mãe que ora. Não existe forma mais extraordinária de você proteger o seu filho, proteger a sua filha, do que se quebrantar diante de Deus, de se prostrar de joelhos diante de Deus e clamar pelo Senhor. É interessante que Ana, ela não apenas ora assim que o filho nasce, quando o dedica ao Senhor, mas ela ora muito antes do filho nascer. E vai uma sugestão muito antes de você ter um filho, você que pretende ser mãe, você que tem esse sonho da maternidade, você que casou há pouco e projeta essa condição, né, na sua história de vida de ser mãe, entenda que a base de uma maternidade abençoada é a oração. Mães que são capazes de derramar a sua alma perante o Senhor. Mães que são capazes de entender o seu lugar, e esse lugar é o lugar da dependência, de entender o seu lugar diante do Senhor. E compreender que é lá do alto que deve vir toda a resposta que uma mãe precisa para educar, conduzir, consolidar, direcionar o coração dos seus filhos. Portanto, essa é uma característica que eu penso que deve marcar a história de toda mãe que quer ser bem-sucedida, abençoada. Uma mãe, segundo o coração de Deus, é uma mãe que ora. Eu tenho lembrança da minha infância, mesmo na dificuldade de entendimento, porque vivia a partir de um prisma que não era o prisma cristão, não era a luz da palavra, era apenas uma concepção minha, mas eu por muitas vezes, eu não poderia te contar quantas vezes, porque foram muitas vezes, eu cheguei em casa e encontrei a minha mãe de joelhos. E na sua simplicidade, na sua concepção de fé, naquele momento, ela estava pedindo ao Pai força, direção, proteção para a vida dos seus filhos. Eu era um desses filhos. Quantas vezes eu me deparei com isto? O tempo passa, meus pais têm então o conhecimento do Evangelho, se convertem a Cristo, a palavra de Deus. Eu tive esse privilégio de conduzi-los até a presença de Deus como filho. E os anos se passaram, já estava no seminário, me preparando para o ministério pastoral, por muitas vezes, também não posso dizer quantas, porque eu perdi as contas de quantas vezes cheguei em casa de madrugada, vindo de viagem, no Rio de Janeiro, e chegava e encontrava meus pais de joelhos, lá estava minha mãe de joelhos, orando. E até hoje, quando as coisas apertam, quando algo, não funciona, um filho adoece, pego o telefone, ligo para minha mãe, assim também como para o meu pai, e digo, ore por mim. Porque eu sei que ela marcou a sua maternidade pela oração. Eu queria sugerir que você possa tomar isso como base para a sua caminhada, como mãe. Os desafios são muitos, nós não podemos prever como se dará o futuro dos filhos, mas podemos prever como iremos lidar com o nosso cotidiano enquanto edificamos o coração dos nossos filhos. Ore, clame, rasgue o seu coração, se derrame perante o Senhor, derrame a sua alma perante o Senhor. Seja você uma mulher de oração, não há nada impossível para aquela mãe que crê. Não há nada impossível para aquela mãe que com temor no coração acredita na intervenção de Deus. Uma outra lição preciosa que esse texto nos dá e que fala também de uma característica de uma mãe segundo o coração de Deus é que essa mãe nunca perde a esperança. É uma mãe de oração, mas uma mãe que nunca perde a esperança. Já se fazia um bom tempo. Essa mulher não podia ter filhos. Anos se passaram, mas ela continuou acreditando que Deus lhe daria o privilégio de ser mãe. Isso fala de uma característica ou do caráter desta mulher chamada Ana, que muito antes de gerar e dar à luz a Samuel, ela já apresenta um perfil extraordinário que é a persistência, que é permanecer, ter foco, não desistir. Uma mãe segundo o coração de Deus não desiste, acredita na intervenção de Deus e faz isto a despeito das adversidades e a despeito das contrariedades e a despeito das negativas que a vida pode apresentar. Essa mulher lidou com muitas contradições, contrariedades e negativas, mas ela continuou acreditando, ela não abriu mão de crer
de que haveria um tempo em que Deus iria agir. Ela dá à luz a Samuel. O texto prossegue e vamos ter então muitos momentos em que Samuel aparece. E toda a história de Samuel, bem-sucedida no meu entendimento, recai sobre a vida dele, as escolhas que ele fez, mas sobretudo recai sobre o início da história de Samuel, que é como a sua mãe se posicionava em oração e como ela insistia em crer na ação de Deus. Portanto, o sucesso de Samuel é proporcional à entrega da sua mãe Ana, à oração da sua mãe Ana, é proporcional a essa devoção da sua mãe. Uma mulher que não desistia, que sempre acreditava. Uma mulher segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus é aquela que não desiste. Está difícil, o filho se perdeu, os parâmetros foram quebrados, parece que não tem perspectiva de mudança. A história não acabou, só acaba quando Deus diz que é ponto final. Enquanto Deus não deu um ponto final, essa história prossegue e cabe a você, mãe, insistir, permanecer, crendo na intervenção de Deus. Também o texto vai dizer de uma outra característica. Uma mãe segundo o coração de Deus é uma mãe que ora, é uma mãe que não desiste, mas também é uma mãe que entrega o seu filho ao Senhor. Não é lavar as mãos e dizer não tenho função nesse momento. Não é isto. É parceria. É entender que os filhos devem ser dedicados ao Senhor, até porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. É Deus quem nos dá os filhos. E à medida em que nós recebemos um filho, recebemos, na verdade, uma herança de Deus, um tesouro que passará conosco algum tempo. O seu filho, mãe, passará contigo algum tempo, mas um dia ele vai seguir o seu caminho. A dica que eu dou à luz da palavra de Deus, você que quer ser uma mulher ou já é essa mulher, uma mãe segundo o coração de Deus, que você sempre entregue o seu filho, sempre dedique o seu filho ao Senhor, para que Deus possa cobri-lo, abençoá-lo, conduzi-lo, para que Deus possa direcionar a sua vida. Entenda que nós temos a nossa função. Pai e mãe têm função de educar, apontar o caminho, construir valores éticos e morais, apontar até para o caminho da fé. Mas há momentos em que uma mãe vai estar numa condição de completa impotência e nada poderá fazer, porque há momentos em que essa condição de, não diria controle, mas de cuidado, de proteção dos nossos filhos é perdida e já não podemos fazer mais nada a não ser confiar em Deus. O detalhe é que confiar em Deus não é algo qualquer, na verdade é a premissa, é o que deveria vir acima de todas as coisas, a confiança em Deus, e é preciso que uma mãe, segundo o coração de Deus, entenda que esta mãe precisa ter o comportamento, e esse comportamento de dedicação ao Senhor, de entrega ao Senhor dos seus filhos, é um desafio diário. Não apenas aquele momento em que o filho nasce e que nós o dedicamos a Deus, no ato do seu nascimento, mas durante todos os dias, ao longo da jornada, que o seu filho esteja sendo entregue nas mãos de Deus em oração, dedicado ao Senhor. Para terminar, esse texto sagrado vai nos mostrar algo interessante. Qual era o lugar de Deus na vida de Ana? Que era o lugar da supremacia, o lugar da soberania. Deus tinha a última palavra na vida de Ana. O seu marido já havia dito algumas coisas e que foram muito humilhantes, doídas para ela. As pessoas à sua volta também haviam dito muitas palavras, mas ela começou entendendo à luz da caminhada com Deus que a última palavra era de Deus. Deus era Senhor supremo sobre a sua vida. Quando você perder o seu controle e enquanto mãe estiver sufocada, afadigada, desesperada, entenda, há um lugar de supremacia em Deus. Deus deve ser, na sua vida em particular, como mãe, um Deus soberano, que a tudo governa, que a tudo direciona. Não perca a esperança, há um Deus sobre você. Essa tarefa é extraordinária, mas também ela é desafiadora. Eu admiro a figura de uma mãe, não somente pela mãe que tive e tenho, porque graças a Deus ainda está viva e com muita saúde, mas admiro a figura de uma mãe. Mães que oram, mães que não desistem, mães que entregam seus filhos ao Senhor, mães que deixam Deus ser soberano em suas jornadas ou em sua jornada como mãe. Que você seja esta mãe segundo o coração de Deus. Eu quero deixar aqui
esse momento também como um momento de reconhecimento e honra. É um lugar de muita honra. Parabéns a você, mãe. Feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe, derramando sobre você graça, poder, misericórdia, que Ele possa te socorrer nas suas angústias, conduzir a sua vida nas suas incertezas, que Deus possa te colocar no colo quando você não tiver força para andar sozinha, mas que você permaneça sendo uma mãe segundo o coração de Deus. Deus te abençoe.